Oi, vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na semana passada, nós estávamos vendo nas aulas de matemática um pouquinho sobre as medidas, né? A gente viu medida de comprimento, né? A gente estudou um pouquinho sobre o metro, o centímetro, milímetro. Vimos também a questão da polegada, né? Que era esse tantinho aqui, 2,54 centímetros. Essa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre a medida de capacidade. Semana passada, então, a gente viu como que a gente mede ou comprimento, ou largura, ou espessura. Podia ser através da régua, através da fita métrica, através do metro, né? Ou da polegada, como a gente viu. Essa semana a gente vai ver como que a gente faz para medir líquidos. Como que a gente vai medir líquido? A gente não vai conseguir fazer isso com o metro ou com a régua, né? Ele tem uma grandeza de medida específica. A principal medida para medir líquidos é o litro. O litro mede, então, a capacidade, tá? Ele mede a quantidade de líquido que pode ter em alguma coisa, né? Em algum objeto, em algum lugar. Então, o litro é a principal. Para medir comprimentos, a gente viu que era o metro, e agora para medir líquidos, então a gente vai ver que é o litro. E da mesma forma, o litro, ele tem outras unidades que trabalham junto com ele para favorecer essas medidas. A gente viu lá que o metro era a principal, mas se a gente fosse medir uma coisa bem pequenininha, a gente não ia usar um metro, né? 100 centímetros. A gente usaria unidades menores, como centímetro, decímetro ou milímetro, se fosse bem pequenininho. A mesma questão acontece para medir capacidade, para medir líquido. O litro é o principal, mas a gente possui outras unidades menores para medir quantidades menores de líquido, então. A gente sabe que o litro, ele tem 1000 mililitros. Quando a gente vai tomar remédio, por exemplo, que a mãe dá naqueles copinhos, geralmente tem lá 5 ml. O que quer dizer isso? É 5 mililitros. É como se a gente fosse pegar 1 litro de remédio, fosse dividir em 1000 partes, fração, né? Ia dividir aquilo lá em 1000 partes e a gente tomaria só 5 ml. Tem alguns remédios que manda tomar 10 ml, daí lá no copinho é um copinho cheio, né? 10 ml de remédio. Então, o mililitro, o ml, como a gente fala, é a menor unidade de medidas para medir líquido. Depois do mililitro, tem também o centilitro. Mais ou menos funciona da mesma forma, como eu explicou lá do metro. A gente olha o nome e sabe por quanto que ele é dividido, ó. O litro, para transformar em mililitro, mililitro. Então, é 1 litro dividido em 1000. Se for um centilitro, que a gente quase não utiliza isso no nosso cotidiano, é 1 litro dividido em 100 partes. E se for um decilitro, é 1 litro dividido em 10 partes. Então, eu pegaria 1 litro de leite e dividiria, por exemplo, um tantinho em 10 copos. A cada partezinha daquela lei que ficasse no copo, a gente chama de um decilitro. Se eu pegasse 1 litro e dividisse em 100 copinhos menores, eu chamaria de centilitro. E se eu dividir em 1000, é o mililitro, certo? Lá na apostila de vocês vai ter algumas atividades para vocês estarem fazendo e segue a mesma lógica que a gente utilizou com a medida de comprimento. Eu vou multiplicar, se eu tiver uma unidade menor para transformar para uma maior, eu vou dividir. Por exemplo, se eu digo assim, que eu tenho 6.400 mililitros, e eu quero saber quanto que isso dá em litro.
É da unidade pequenininha para grandona. Então, eu vou dividir o número que eu tenho por 1000. Se eu tiver de mililitro para centilitro, divido por 10. De centilitro para decilitro, divido por 10. É sempre de 10 em 10. Agora, se eu tiver em mililitro e eu quero transformar para litro, 10, 100, 1000. Vou dividir por 1000. E se for da unidade maior para menor, eu vou multiplicar. Por exemplo, se a Pro diz assim, eu tenho 3 litros de leite, quero saber quanto que isso dá em mililitro. Eu vou multiplicar 3 por 1000. 3 vezes 1000 dá 3000. Então, 3 litros é igual a 3000 mililitros. Lá na apostila de vocês vai ter uma apostila bem direitinha, dizendo quantas vezes que multiplica ou quantas vezes que divide. Lembrando que lá na apostila vai estar um exemplo de 10 em 10, porque tá de uma unidade para outra. Se eu for fazer de uma para passar uma e fazer para outra, eu tenho que fazer vezes 100. Se for passar duas e fazer lá para outra, é vezes 1000. É sempre 10, 100 ou 1000, conforme o nome, né? Mililitro, 1000. Centilitro, 100. Decilitro, 10. E o litro já é a unidade que a gente, então, vai trabalhar com ela. A unidade principal que mede a capacidade das coisas, tá bom? Vamos trabalhar, então, com multiplicação e divisão para transformar de uma unidade para outra. Tem que ter bastante atenção para fazer essa atividade, tá bom? Bom trabalho para vocês!